Terra Firma, Terra Firma Society. Olá, eu sou o professor Luiz Roder. Eu vim aqui pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, é de graça, aproveita isso, quebra um galho aí, ajuda o canal, ajuda a aumentar o número de inscritos aí para eu poder produzir mais material, mais coisas. Se você está gostando aí, fala, se inscreve, passa para frente. Quero agradecer a galera que se inscreveu, quero agradecer a Jennifer, que a gente fazia eventos juntos, que faz os cosplays muito legal, assim, muito legais, né? Vai, Corinthians! E o Macário, né? O pessoal que compartilha os vídeos aí, ajuda a divulgar o canal, muito obrigado. E hoje eu vou complementar o vídeo do Príncipe do Maquiavel, tá? Que eu esqueci de falar de um ponto importantíssimo e que na verdade ele dá pra gente fazer basicamente um vídeo sobre ele. Então, assim, tem um vídeo aqui no canal sobre o Maquiavel, e nesse vídeo eu falei sobre a obra O Príncipe, né? E eu esqueci de detalhar lá, e na verdade eu esqueci, tá? E é uma coisa extremamente importante da ideia da obra do Maquiavel, e que na verdade dá um vídeo somente sobre isso. Então é um conceito super importante que na obra ele trabalha, que é o virtu e fortuna. Em latim, virtude e fortuna. Então o que ele fala? Quando você vai ser um governante, você depende de dois fatores muito importantes. A combinação entre de virtude, e o que depreende essa virtude? Você ter a sua sabedoria, você ter estudado, você ter toda uma bagagem intelectual e de experiências de vida para poder comandar uma nação, para poder... Vamos ampliar, né, o Maquiavel para os dias de hoje, para você comandar um grupo, mas ali ele colocava especificamente para você comandar uma nação. E aí, o que entra aí? Você tinha que... então ele vai colocar uma relação de determinismo, ou seja, como que as coisas que existem no socioeconômico e sociodemográfico, tá? É muito importante isso, vão influenciar no modo como você vai gestar uma determinada região, um determinado ambiente. E os hábitos dessa região, e também você ter, dentro dessa análise, você ter claro o ambiente político, social, cultural e ambiental. Por que eu estou falando ambiental? Porque aí vai entrar a questão da fortuna. Fortuna, tem aquela música do Carmina Burana, ó, fortuna. Fortuna é destino. Fartos favos. Nossa, maravilhoso. Se eu tive a oportunidade de ver no Teatro Municipal, assim, com orquestra sinfônica, uma das experiências mais loucas da minha vida, ver o coralzão cantando Carmina Burana. E aí, o que o Maquiavel vai colocar dentro desse conceito? Não basta eu ser um grande estadista, ser extremamente preparado, se no momento que eu tiver a chance de governar, o destino não agir de acordo. Então, a combinação de um grande governante, ela vai se dar entre a relação entre fortuna, o destino, os elementos se encaixarem e a habilidade de ler e poder interferir nesses elementos. Então você precisa ter uma capacidade cognitiva, você precisa ter uma leitura do ambiente onde você está inserido, mas você precisa que este ambiente ele seja propício. Então, por exemplo, não adianta ser e olha que doideira que a gente está vivendo, hein? Porque a gente tem no momento uma pessoa que não tem a virtude no começo, uma virtude intelectual, uma virtude de leitura, de
de preparação de líder mesmo, uma pessoa que nem imaginou que seria presidente da República, e a fortuna ainda veio e está arrebentando com tudo. Então, assim, você tem, por exemplo, no governo da Dilma, ela também tinha algumas dificuldades de lidar com algumas coisas, né, de compreensão de algumas coisas, apesar de ser uma líder bem habilidosa, em alguns sentidos, mas em outros não, mas ela teve uma seca muito grande, ela teve a baixa dos commodities, diferente, por exemplo, do Lula, que deu a sorte de, além dele ser um político habilidoso, o Brasil estava vendendo commodities para a China e estava ganhando muita grana. Foi quando surgiu o pré-sal. Então ele conseguiu capitalizar uma série de coisas que permitiu que o Brasil tivesse um avanço econômico. Então esse avanço econômico não foi só pela habilidade dele, mas da virtude dele, mas em função da fortuna, ou seja, os elementos que se propuseram naquele momento o ajudaram nesse sentido. A Dilma e o Inominável, o rei que só pensa nos príncipes, né? O nosso rei maquiavélico que não tem coração, que não se importa com as pessoas, além dele fazer leituras extremamente erradas, ele tem uma dificuldade cognitiva muito profunda que você percebe. Ele é muito habilidoso, tá? E aí toma cuidado com o elemento que o Maquiavel coloca dentro do Virtu e Fortuna. O virtu não é você ser um cara extremamente inteligente apenas, mas você saber jogar o jogo que está sendo proposto. E nesse ponto, o Inominável consegue fazer coisas muito interessantes. Cortina de fumaça, desviar o assunto, esse modo como eles usam as redes sociais no sentido de criar narrativas e de ter um séquito que acredita nas coisas, que ele mente do dia para a noite, as pessoas passam a acreditar, então ele sabe usar muito bem isso, mas a fortuna no momento não está ajudando. Então, como que para o Maquiavel você vai ter uma combinação de um governante muito bom? A hora que ele conseguir combinar essas duas coisas. O virtu, que é a virtuose de ler o seu ambiente, o seu entorno, o momento no qual você está inserido, e saber fazer as inferências nele e usar isso a seu favor. E ter a sorte, a fortuna, o destino, porque você vai ter a roda da fortuna lá nas cartas do tarô, que vão permitir que você tenha um ambiente propício para que você use essa sua habilidade da virtude. Por exemplo, uma série de governantes conseguiram capitalizar em cima da pandemia. Não tinha, né? Mas eles tiveram a virtude de, numa fortuna que não estava propícia, conseguir lidar com a situação de uma maneira muito legal, como a moça, a primeira-ministra da Nova Zelândia, né? Você vai ter o Biden, que vai mostrar essa relação em relação ao Trump, né? Que não vai conseguir ter essa habilidade, a Angela Merkel, vários países da Europa, porque eles tinham um estofo do ponto de vista financeiro, leram o ambiente de uma maneira correta no momento em que a fortuna não foi boa. Então eles conseguiram, através da virtu, arrumar a fortuna. Agora, se você não tiver a virtu, ou se você tiver a virtu, mas tiver uma diversidade do destino, do incalculável, do impensável, e aí entra uma questão muito louca proposta por Maquiavel. Você não vai ter controle das coisas. Por melhor que você seja, você tem que, por mais que você tenha a ordem controlada, você pode ser que tenha que lidar com o caos e você não vai ter controle desse caos. Então é muito interessante e observar esse detalhe. Então eu estou fazendo esse vídeo especial em relação a isso. A relação entre virtu e fortuna e como que você vai organizar isso e para ser um bom governante, para ser um bom líder, né? Hoje a gente pegar uma ideia mais coaching, né? Do mindset, tá ligado?
coisa muito louca, você usar esse equilíbrio na hora de poder governar, seja o que quer que seja que você esteja governando, a sua casa, o seu ambiente de trabalho, né? E poder lidar com essas duas questões. Entendido? Vamos para o poema do dia lá. O poema, ele é... Opa! Entre o herói e o vilão. Quem é herói e quem é vilão? Como é duro a gente saber isso, né? E aí eu volto dentro daquela ideia do Maquiavel que, de novo, não tem a ideia, não tem a frase os fins justificam os meios. Porém, existe um conceito que as pessoas chegaram a essa ideia. Que eu, na hora de governar, eu tenho que saber como lidar com as pessoas, eu tenho que saber o que oferecer, na quantidade do que oferecer, criar uma esperança entre que eu pareça muito mais um herói do que um vilão, mas que na hora que eu precisar ser vilão, na hora que eu precisar ser mal, ser de uma vez. E o heroísmo, saber o momento certo para se tornar um herói. Quantos na pandemia conseguiram se sair como heróis, né? Quando que eu vou poder perdoar o inominável por me fazer agradecer ao Dória a vacina? O Dória que já foi Bolsodória. Então assim, mas ele soube fazer essa leitura. Ele viu que o caminho era a vacina, não a imunidade de rebanho, né? Que se provou completamente catastrófica, e essa psicopatia de que se tiver que morrer, morra, é um preço a pagar para conseguir, vai mostrar a diferença entre o herói e o vilão. E nenhum é herói e nem o outro é vilão. Todo mundo é um pouquinho herói, todo mundo é um vilão. Mas alguns são mais vilões, alguns eu não estou conseguindo ver a humanidade por mais que eu tente, e outros, né, por mais motherfucker que sejam, nesse momento acabaram tendo um papelzinho de herói aí e souberam ler a fortuna e usar a sua virtude. Entre o herói e o vilão. Entre o herói e o vilão, há apenas um ponto essencial a ser observado: o ponto de vista da narrativa, em que o vencido e vencedor dependem apenas de um olhar entre executor e mártir, pois no final de tudo não haverá nenhum nem outro. Um dia tudo isso aqui vai acabar e não vai fazer a menor diferença. Mas antes disso, histórias serão contadas, e por mais que tentem mudar a história, por mais que tentem usar o Ministério da Verdade no nosso 1984 do século XXI, a verdade uma hora vem à tona. De algum modo. E a gente está vivendo a época do registro. Então, você apagar da internet não quer dizer que você apagou da memória das pessoas, né? A gente conseguiu recontar a história através de registros que a gente encontrou no passado, e agora no presente a gente aprendeu o valor disso. Você acha que você vai poder mudar a sua narrativa, o seu ponto de vista da narrativa, de quem que vai contar a história? Está registrado. Está registrado você oferecendo cloroquina Paema. Está registrado você de Bolsodória. Entendeu a diferença? Nem herói, nem vilão. Ou como diria golpe de Estado, nem polícia, nem bandido. Grande abraço. Deixa aí o que você acha, se você sabia desse conceito, o que você pensa disso. Aqui você tem a liberdade de opinar, deixar like ou dislike, se inscrever no canal, passar o vídeo para frente, indicar para outras pessoas, aproveitar a promoção que a inscrição é de graça, e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.